Dormindo no chão. Eles estão ali porque seus pais são pobres, entendeu? E eles não têm, às vezes, não tem nem onde ficar, não tem onde morar. Então o jeito é eles dormirem na rua. Isso nós chamamos de a cara do Brasil. A cara do Brasil é a cara de fome. Este dossiê foi produzido pelo Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Em 5 anos, ou menos disso, no mínimo, 1.390 crianças e adolescentes foram assassinados. E que eles foram assassinados, na maioria dos casos, a tiro. Existe, portanto, uma guerra contra as crianças e adolescentes pobres deste país. Vixe, mas isso aí foi muito triste. Chorei tanto aí. Porque os meninos de rua não podem dormir num cobertor limpo, não podem tomar banho em casa, porque não pode tomar banho no sabonete limpo. Se o governo pagasse um salário digno, um salário onde nós pudéssemos estar juntos, todo tempo junto com os pais, todo tempo junto com a mãe, a gente teria um sabonete, nós teríamos um cobertor limpo. Não era preciso a gente estar tomando banho em chafariz nessas cidades. Não era nem preciso a gente estar se embrulhando com pedaços de papéis na rua. Vocês que é criança, não mate, não roube. Que muitos que eu já vi dormindo no chão, com chão puro, judiado, sem coberta, sem nada. Só no papelão só. Ai. E quem lutava, quem participou da resistência democrática, se um dos anseios da época era a liberdade, por que esses aspectos ligados à liberdade não estavam presentes na área de menores? O Estatuto da Criança e do Adolescente deveria ter um subtítulo: Uma epopeia do povo brasileiro. É o diploma legal, o único diploma legal que não foi gestado nos gabinetes dos juristas. O único diploma legal brasileiro, internacionalmente invejado ao Brasil, que foi escrito a 1000 mãos e 1000 corações. Depois daqueles anos de regime militar, 2 décadas, as 2 leis que tínhamos no Brasil, o Código de Menores e a Política Nacional de Bem-Estar do Menor, elas faziam parte daquilo que a oposição àquele regime chamava de entulho autoritário. Ou seja, nós tínhamos leis no Brasil que era para fazer o controle social da pobreza. Então a FEBEM, ela era muito importante para a paz social de quem não quer ser incomodado por moleque de rua. Pega e guarda lá, esquece. A principal criação do regime militar foi a FUNABEM, depois deu origem às FEBEMs em alguns estados. Também nessa época eram internadas as crianças abandonadas, sem pais, com pais presos. Tinha então o setor dos menores e tinha o setor dos chamados delinquentes. Só devemos compreender o Estatuto à luz do movimento
que levou à redemocratização do país, a uma nova Constituição e logo depois dessa nova Constituição, uma série de leis aí que vieram suceder o entulho autoritário. O primeiro movimento foi coletar as assinaturas para mandar, para reforçar a ideia da emenda constitucional do artigo 227. Foi muita luta. E para fazer o estatuto chegar até a gente, não foi fácil. Primeiro a gente teve que aprovar a Constituição. Aquele artigo 227 chegou para a gente com muita luta. A gente fez abaixo-assinada nas feiras livres, no metrô, nas praças. A gente pediu o povo para assinar. O artigo 227 foi a base da articulação, não só o texto ali, que foi importante, né, para o Estatuto, mas também ele nos deu a musculatura, vamos dizer assim, da articulação das entidades, as brigas também, as coisas todas, foi ótimo. Ali a gente aqueceu o que preparou todo mundo para o Estatuto. Algumas grandes personagens se juntaram a nós. Não fomos só Antônio Carlos e eu. Maria do Rosário, Uti, Zeni, Paulo Afonso, todos começaram esta peregrinação. E a Assembleia Nacional Constituinte percebeu que não eram apenas boas intenções de duas pessoas. Era um movimento popular que estava invadindo a Assembleia Nacional Constituinte. O processo foi muito rápido, muito dinâmico, mas contemplava os dois momentos. O Fórum DCA, quando se convenceu da necessidade, olha, nós precisamos fazer uma legislação que substitua o Código de Menores, quando isso fica muito claro, se cria uma comissão de redação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E essa comissão não tinha só juristas, muito pelo contrário, né? Os juristas estavam até em minoria. No Brasil, o Unicef viu esse movimento da sociedade, da igreja, dos movimentos sociais e falou, esse é o cenário perfeito. E ele percebeu que aqui estava surgindo uma diversidade de atores que abordava um tema com maior complexidade. Que o conjunto de fatores que entravam no debate da elaboração de uma lei era muito mais amplo do que apenas os fatores jurídicos. Aí você traz o padre Bruno com uma experiência comunitária de trabalho com crianças trabalhadoras assim na cidade inteira, com alta mobilização. Você vai pegar o Antônio Carlos Gomes da Costa, que ele empurrou lá, que era a experiência dele dentro da FEBEM lá de Minas Gerais, que já traz uma outra experiência. Você vai pegar já o Benê, que é um cara que vem da academia. Então você traz todo esse caldo que na hora de você pautar o tema da infância ganha uma força enorme. Você não está falando, a igreja está falando. Vários segmentos estão falando. Então, isso, de certa maneira, ganha uma força, ganha uma legitimidade poderosa. E aí, o que era a coisa desafiadora daquele momento para nós do movimento de defesa, não é? Bom, vivendo na ditadura militar, a gente sabia muito o que a gente não queria, certo? Mas não sabia como é que traduzir aquilo em proposta de lei e de legislação. Nós não somos marginais, nós somos marginalizados. Isso sim, isso não tem ninguém que nos dê a mão. Vamos continuar pelas ruas, pela sarjeta do país, de norte a sul, de leste a oeste. O estatuto tem que ser aprovado, porque se não for aprovado, muitas crianças vão sofrendo, muitas delas vão morrer. Eles pensam desta forma, o que eles querem, o que eles pensam, qual a aspiração deles. Essa aspiração, que vem de uma linguagem popular, amorosa linguagem popular, como é que nós transformamos em linguagem jurídica? A polícia é a principal causa da violência em todas as cidades. Em cada pessoa que você pergunta, a violência é mais por causa da polícia. Várias coisas estão acontecendo nesse mundo. Crianças morrendo, crianças apanhando. A única coisa que eu quero que aconteça nesse mundo é que destrua o esquadrão da morte.
Então foi todo um aprendizado que era assim. Os meninos mandavam, a gente não quer que a polícia bate na gente, a gente quer que tenha aula de melhor qualidade, a gente quer saúde assim, 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 assado. O caminho fundamental para que a comunidade resolva o problema do menor é tomar a história na mão. O que significa tomar o poder na mão. Né? Foi isso que se procurou, sempre levar o povo às semanas ecumênicas, aos encontros, que você vê tudo por aí. Eles mesmo falarem. Você promove o encontro das pessoas e as pessoas se descobrem e se descobrem com poder e com força. O que o Paulo dizia assim, o oprimido precisa construir suas próprias epistemologias. Então, o movimento encarna isso dizendo, os próprios meninos têm que dizer. E aí queria lembrar vocês que o movimento de meninos agora é Benel, é o Benel. Tinha, naquela época, mais de 120 núcleos de base de meninos de rua. E eu queria dizer para vocês que esses núcleos de base eram autogeridos pelos meninos com a presença do educador, né? Baseado na pedagogia de Paulo Freire, eles discutiam o que ia ser feito, executavam, implementavam o que ia ser feito. O mais significativo para a redação do ECA foi o primeiro Encontro Nacional de Meninos de Rua. O primeiro encontro trabalhou com vários temas, não sei se eu vou lembrar de todos. Eu lembro que eu fiquei no tema da família, mas foi trabalho, educação, família, saúde, acho que violência ou segurança, eram 5 ou 6 temas. E esses temas ficou para os 400 e poucos adolescentes, meninos que estavam ali, para eles estar discutindo. Isso virou um insumo de um relatório. Esse material é a parte que o movimento fala que foi a escuta dos meninos. Eu tenho muita esperança do menor conseguir as suas coisas aqui. Muitos menores param de estudar porque não tem o que comer, tem que ajudar seus pais a trabalhar, fazer um monte de coisa. Eu cato papel, engraxo, eu faço várias coisas. O que aparece na frente a gente tá fazendo, vende maçã, vende poncã. O que é mais difícil para mim, não ter o apoio dos políticos. E para mim é muito bom vir aqui para lutar por esse apoio. O segundo encontro nacional dos meninos e meninas de rua. Eram 800 crianças do Brasil inteiro, eleitos nos seus estados. O nome do encontro, o título era Vamos Garantir os Nossos Direitos. A cor do cartaz era verde e amarela, o símbolo do Congresso Nacional. Como é que foi essa viagem? Foi boa. Você vem da onde? De Porã, Londrina e Curitiba. Quem que te escolheu? Primeiro teve o encontro estadual, e a gente lá fez uma reunião, foi discutido. Daí como a gente foi no encontro estadual, escolheram a gente. Depois desse encontro a gente poderá ter mais união, mais paz, organização entre todos. A gente vai conseguir. Cada 40 meninos que tinha e jovem, você tinha que escolher um para ir para esse momento onde todo mundo queria estar, onde todo mundo queria que o outro tivesse também. O que nós vimos aqui é uma experiência de uma sociedade nova, de meninos de 17, 16 anos, administrando e coordenando um evento de tamanho porte. Isso nos mostra que se os homens que estão aí quiser, se pode governar esse país e que tem gente capaz para fazer uma nova sociedade. Porque o que esses meninos mostraram aqui durante esse tempo, sem nenhuma pressão, tudo na base da pedagogia, da conversa, da dança, do brinquedo, provou que é possível se fazer um outro processo de gerir essa nação. E os meninos gritaram alto, os meninos mostraram isso às autoridades desse país. É a força do povo. Prova mais uma vez que não precisa ser doutor
basta querer. Me lembro dos meninos de rua, o que é que você quer? Uma lei, os meninos desenhando. Eu me lembro de um menino aqui, fez um desenho, era tão complicado, mas o que eles queriam, o quê? Casa. O que eles queriam no estatuto, eles foram botando. E aí Bené botava aquele rolo de papel, de cartaz, não, e levava. E aí o pessoal, os juristas tiveram muito papel, muita sensibilidade de transformar em leis. Mas o estatuto foi feito com a força, com participação, com o querer dos meninos. A gente tinha combinado de fazer uma votação simbólica do ECA e combinamos com a Benedita da Silva e atrasamos muito, 1h30 por problemas de saída lá e de ônibus, de reunir todas as crianças. Vocês não vão poder entrar mais porque a sessão do Congresso já vai começar. Como é bonito você ver a meninada ocupando aí o Congresso Nacional, a rampa, subindo nessa... Olha onde tem menino, tu percebe? Lá em cima. Não vou ser eu que vou parar esses meninos, certo? Nós vamos entrar. E entramos. E os meninos sentaram e discursaram, se apropriaram do espaço com eu sempre olhava os meninos assim, com a desenvoltura, com a estatura de quem estava conhecendo, né, o que estava falando. Os meninos, vamos arrombar, não era nem invadir, vamos arrombar. E eu, Maria, e eu estava no meio do caminho, não poderia mais voltar. Digo, oxe, eu vou junto. A gente usou a força da organização e não violência, porque quando entramos, os meninos iam procurando a cadeira e sentando, não teve briga, não teve nada, era entrar, a gente queria entrar e tomar o lugar da gente. Mas foi uma cena assim impressionante, né, de você... A gente entender que aquela casa, naquele momento, era nossa. Neste momento, esta casa recebe uma responsabilidade que se traduz no comparecimento desses meninos de rua. Meninos esses que são filhos desta pátria. Câmara dos Deputados e Senado. A sua proposta para que a lei faça justiça a esses que simbolicamente hoje estão aqui sentados e que poderão no futuro ocuparem como deputados e senadores essas cadeiras e dirigirem a sua vida. Estou particularmente emocionada como quem também já teve a sua oportunidade de vender balas, de vender limão, de fazer carretos e hoje aqui no Congresso Nacional, como deputada federal, junto numa perspectiva e numa esperança de um mundo melhor para todos nós. Nós chegamos a fazer uma sessão congressual com os meninos presidindo aquela sessão, meninos de rua, grupos que foram levados de Salvador, do Rio Grande do Sul e tal. E eu fiquei ao lado de um deles, o presidente, orientando o que ele tinha que falar. Ele dava a palavra.
ele dava a palavra para o outro discursar. Foi uma sessão linda, viu? Tudo isso está dentro da nossa história. Muitas vezes se esquece que este estatuto é o filho legítimo do povo brasileiro, da participação, da consciência política, da coragem, da ousadia, da vontade de construir um país mais justo, não apenas através da criança, mas mais justo para todas as camadas sociais deste imenso país. Agora aprovamos o estatuto, a gente entrando no Congresso, né, ocupando as cadeiras, fazendo a votação simbólica. Entre 513 deputados federais e 81 senadores, o projeto do estatuto só teve 5 votos contra. Só teve 5 votos contra. Sim, a gente. Olha, nós temos uma grande campanha aí na frente. Os meninos continuam na rua, as drogas continuam aí, o extermínio continua. E nós temos uma lei, o artigo 227 da Constituição Federal, que diz justamente o contrário disso. Mas que, acima de tudo, é dever de quem garantir isso? De quem? Do Estado. Então a gente tem que fazer uma campanha, e vocês que são mais jovens, que ainda estão com os meninos, temos que entrar nesse campo e começar a reanimar para que a gente faça a gente cobre não, a gente processe, não sei como é o termo que se diz aí na lei, o Estado por descumprimento da Constituição Federal, minha gente. A gente lutou para ter leis, a gente lutou para acabar com a ditadura, para tirar a ditadura, que ela volta agora disfarçada, mas está aí. A gente tem que ser radical mesmo. A luta não pode ser meio termo, não. Num mundo onde todo mundo tiver, não precisa ninguém roubar. Nós não viemos a esse mundo para ter pobre e ter rico. Para ter quem joga comida no mato e tem quem come comida do lixo. E tem gente que nem consegue chegar no lixo. Nós não viemos nesse mundo para isso não, gente. Não viemos.